estou fazendo aula hoje pelo celular, não estou conseguindo ver quem entrou. Maria Gabriela, gente, que surpresa, achei que ninguém ia entrar na aula pós-feriado. Boa noite. Prova. Oi, boa noite. Estou estudando. Está estudando? Parabéns, hein? Vou ver se eu consigo os pontinhos extras aí, hein? Você conseguiu estudar? Tá com alguma Consegui. dúvida? Eu estava revendo algumas aulas, aí realmente aquela aula do dia 7, de 9 horas, não foi gravada. Não gravaram as duas, né? Nossa, aí foi uma aula tão boa, né? Eu não lembro o que aconteceu, que eu não consegui gravar. Aí foi só ela que não gravou, mas no resto eu tô tranquila. Sim, a nossa aula anterior, que foi a aula de revisão, você conseguiu entender os pontos principais da nossa avaliação semana que vem? Com alguma dúvida? Não, eu consegui entender bem. Essa que você está falando seria a aula 11, de semana passada. A aula 11, semana passada. Consegui. Sim, perfeito. Então, na verdade, eu até havia confundido, porque eu achei que a nossa aula 11 seria a última aula antes da nossa avaliação, né? Então, eu acabei fazendo uma revisão com o intuito de dar uma ajuda a vocês para filtrar. A matéria realmente está bem extensa da P2, então, minha intenção foi dar uma filtrada aí. Mas, como a gente vai ter essa aula, eu iria fazer um tira-dúvidas, mas eu acho que você não vai ter dúvida, né? Não sei se vai entrar alguém aí ao longo da aula. Eu vou fazer algumas considerações em relação a alguns pontos que também são principais da avaliação e que serão muito importantes também para o seu dia a dia, quando você for atuar. Tá bom. Em relação aos prazos prescricionais, por que é importante a gente tocar nesse ponto? O seu curso é de administração ou contabilidade? Ainda não somos alunos, eu não consegui gravar. Quem é de qual curso? De administração. Administração. Então, e independente, né, se são alunos do curso de administração ou contabilidade, é muito importante vocês terem ciência quanto aos prazos prescricionais. Por quê? Vocês vão se deparar com situações, né, de funcionários, ex-funcionários, que provavelmente ingressarão com ações judiciais requerendo recebimento das verbas trabalhistas. E isso é importante porque então, você está conseguindo me ver, Maria Gabriela? Eu estou fazendo aqui pelo celular. Tô sim, sua câmera está ligada. Está ligada certinho, né? Então, tá. Ela está me vendo. A dela está desligada. E aí, o que acontece? É interessante vocês terem ciência quanto aos prazos prescricionais. Conforme eu mencionei desde a nossa primeira aula, o bom do direito do trabalho é que ele é muito intuitivo. Então, embora a matéria seja muito extensa, vocês não precisam decorar. Os principais prazos prescricionais são chamados de prazo bienal e prazo quinquenal. E, conforme eu falei, é muito intuitivo. Bienal, né, vem de bi, vem de 2, então é o prazo de 2 anos que o trabalhador ele terá para ingressar com a ação judicial. Ultrapassado esse prazo, ele não tem mais essa possibilidade. Isso significa dizer que ele não tem direito, né, que aquelas verbas trabalhistas que ele deixou de receber, ele vai deixar, né, de ter direito? Não. Quando o juiz ele vai analisar uma causa nesse sentido, né, eu tenho um trabalhador, por exemplo, que está já, isso, você é de Muriaé ou BH, Maria Gabriela? De Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, nós temos um caso aqui, né, não é ético a gente mencionar nomes de empresas, mas depois de Muriaé, mesmo se eu mencionar, você saberia. Temos um caso aqui de uma empresa em que nós temos, né, várias ações trabalhistas. Nós temos empregados que estão, por exemplo, há mais de 20 anos sem ter fundo de garantia, né, recolhido, INSS, salários atrasados. E o que acontece? Quando a gente menciona a respeito dos prazos prescricionais, o que a gente quer dizer?
A gente tem a previsão na legislação de prazos em que a gente vai ter uma previsão de um tempo definido para que esse trabalhador ingresse com a ação e tenha a pretensão de receber esses direitos, caso eles não sejam pagos de forma voluntária pelo patrão, né, pelo empregador. E o primeiro prazo, que é muito importante para vocês ficarem de olho aí na documentação da empresa, né, tanto os contadores quanto administradores, é o prazo prescricional de 2 anos, que é chamado de prazo bienal. Conforme eu falei, não precisa decorar, intuitivo, bi, vem de 2 anos. Mas o que a maioria dos alunos erra na hora da minha avaliação? O início da contagem desse prazo. Você, como futura administradora, você acha que esse prazo ele vai iniciar quando? Quando que a gente vai começar a contar esse prazo? O que faria sentido? Você tem uma empresa com 20 funcionários, você demitiu um funcionário sem justa causa, na data, hoje é 21 de novembro. Como seria esse prazo prescricional bienal para esse trabalhador ingressar com uma ação? Quando seria? Na minha cabeça, faz sentido se, por exemplo, demitiu hoje sexta-feira, 9 horas. Sim. Não daria baixa na carteira agora, porque eu acho que o sistema ia demorar. Então, contaria Sim. a partir do dia útil. Assim que desse baixa na carteira 100%, começaria a contar. Pelo menos é o que eu acho. Sim. Sim. E o que acontece? Só que na legislação, a questão de você dar baixa na carteira, as questões administrativas, voltadas aí para os setores, né, da administração e contabilidade, está corretíssimo. Só que você olhando do lado do trabalhador, eu preciso cobrar isso nas avaliações, você tem que ter em mente que esse prazo prescricional de 2 anos, ele vai iniciar, essa contabilização desse prazo vai iniciar exatamente a partir do dia 21 de novembro. Então, se é bienal, ele vai ter 21 de novembro de 2026, 21 de novembro de 2027 para ingressar com essa ação. Ah, Rafaela, mas ele perdeu prazo, ele levou documentação, né, para contabilidade, para algum advogado e perdeu prazo. Ele não tem mais a possibilidade de requerer esses direitos. Isso significa dizer que esse direito dele não existe? Não. Existe, o juiz ele vai declarar, né, o João da Silva realmente, nesse período, ele tem direito a receber as verbas X, Y, Z, porém, ele não requereu dentro do lapso temporal que a lei prevê. Então, ele vai perder, né, uma questão da pretensão do direito, ele não terá mais, né, a possibilidade de receber. É o famoso, né, a gente brinca, né, ganhou e não levou. Vai ser reconhecido, vai ser declarado que o direito existe, mas ele não poderá ser exigido. Ele perde a pretensão. Então, a gente tem inicialmente esse prazo bienal e nós temos também o prazo quinquenal. Quinquenal, da mesma forma, vamos aplicar, né, aquela forma que eu trabalho com vocês todos os dias, de não decorar, de deduzir. Se é quinquenal, lembra o que a gente? 5 anos. Então, se esse trabalhador ele está nessa empresa há mais de 20 anos e ele não recebeu durante todo esse período fundo de garantia está atrasado, INSS, tem salários em atraso, o que acontece? Parece injusto, mas infelizmente a gente tem lá, né, previsão da CLT de que esse trabalhador ele só vai poder requerer essas verbas trabalhistas em atraso, que não foram pagas de forma voluntária, referente aos últimos 5 anos. E, novamente, abre um parêntese aí, coloca essa observação que muitos alunos erram na prova. O que acontece? Esses 5 anos, eles não vão contar, ao contrário do prazo bienal, eles não vão contar do encerramento do contrato de trabalho. Eles vão ser contabilizados a partir da data de ingresso da ação. Então, se esse cara, né, vou falar num linguajar não técnico, comeu música e demorou
um ano e 11 meses para ingressar com essa ação, ele automaticamente, esses 2 anos, ele não vai poder exigir, tá? Ele vai perder esse tempo. Então, ele só pode requerer os direitos dos últimos 5 anos contados da data que ele ingressou com a ação. Certo? Então, os outros anos, e embora ele tenha direito, ele não requereu à época, ele não vai mais poder, né, ter nenhum requerimento em juízo, a não ser que esse patrão, esse empregador, de comum acordo, forma extrajudicial, ou até mesmo judicial, reconheça o débito e queira, de forma voluntária, quitar esse débito. Tá? Então, são os 2 prazos mais importantes. Prazo bienal, 2 anos, contado da data da extinção do contrato, e o prazo de 5 anos, que são, né, é o período em que ele poderá utilizar, que isso vai fazer muito sentido para vocês na hora de vocês fazerem um cálculo, né? Vocês vão pegar lá os contra-cheques, dolerites, verificar lá os tratos de garantia, o que foi, né, depositado, o que não foi, para vocês também fazerem um balanço financeiro de vocês terem um controle, né, do que isso vai gerar para vocês aí de custo, certo? Um ponto extremamente importante, e mesmo para quem não entrou, vai ficar gravada a aula, né? Eu já imaginei que pouquíssimas pessoas iriam ingressar. Algumas causas de interrupção desse prazo. E isso, se a gente parar para pensar, obviamente faz muito sentido, né? Tudo pode acontecer. Suponhamos que esse trabalhador, ele sofreu um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, ou até mesmo um acidente ou doença que não tenha ligação com a função que ele exerce na empresa. Tá? Pode ser qualquer doença. E, em virtude disso, ele fique incapacitado totalmente, né? Ele vai ser considerado totalmente incapaz de exercer suas funções laborais. Faria sentido, Maria Gabriela, a gente continuar contabilizando esse prazo, sendo que ele não está respondendo por ele mesmo? Ele não responde mais pelos atos da vida civil. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está em coma em um hospital. Faria sentido a gente continuar contabilizando esse prazo? O que você acha? Para mim, não. Exatamente, parabéns. Então, essa é uma das causas de interrupção do prazo prescricional. Vamos continuar nesse exemplo que eu dei aqui. A gente rescindiu o contrato de trabalho dele, foi uma rescisão sem justa causa, pode começar. Uma rescisão, desculpa, Maria Gabriela, porque a gente está tendo que alinhar aqui, né, para não deixar de dar aula, que é uma coisa que eu amo fazer, tá? Estou fazendo com o maior prazer. Mas o que acontece? É uma das principais causas de interrupção desse contrato de trabalho. Voltando, né, vamos voltar nesse exemplo que eu havia dado inicialmente, nós realizamos, você como administrador da empresa, você finalizou, né, rescindiu o contrato de trabalho desse funcionário no dia 21 de novembro. E aí, passou um ano, né, a gente está lá em 21 de novembro de 2026, um ano certinho dessa rescisão, esse funcionário sofreu um acidente, está em coma. E ele ficou exatamente um ano em coma. Então, o que acontece? Esse prazo, ele simplesmente vai parar de contar, tá? Nada mais justo. Então, se já passou um ano, esse período que ele está em coma de mais um ano, zero, né, vai parar, vai suspender esse prazo, não, a gente não vai contabilizar mais. E quando ele tiver lá um laudo médico, atestando que agora sim ele tem condições de responder pelos atos do civil, responde por ele mesmo, ele está ciente do que está ocorrendo com ele, aí sim esse prazo vai voltar a contar. Então vamos lá, uma matemática simples para gente, não mais vocês, né? O pessoal do direito a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas vocês não. Se já passou, o prazo é bienal, 2 anos. Se já passou um ano e suspendeu esse outro um ano, não está contando, quanto tempo esse João vai ter, a partir da data que ele já recebeu, né, uma alta médica para poder ingressar com a ação judicial?
Um ano. Um ano, exatamente. Então, a gente vai decotar, vai descontar esse período, que obviamente ele vai ter que comprovar judicialmente, né? Não é só ele alegar isso, ele vai ter que ter documentação médica, prontuário, comprovando que ele estava internado, laudo médico, né? E aí, muitos administradores e contadores, eles pecam em relação a isso, por quê? Porque eles não trazem comprovação de documentação hábil a atestar, comprovar que realmente ele estava hospitalizado, que ele estava impossibilitado, que ele estava, né, nessa condição de absolutamente incapaz. Então, infelizmente, como advogado, eu gosto de trazer essa parte prática para vocês. Eu já vi casos de ser declarado, né, uma rescisão com justa causa, né, antes, né, da rescisão, porque não apresentou documentação médica, ou ser declarada prescrição, né, dessa pretensão do direito de ação, porque o trabalhador não apresentou a documentação da forma correta. Então, isso é muito importante vocês orientarem, né, aí os clientes de vocês que há essa necessidade, tá? As áreas, né, de direito, contabilidade, administração e área médica, elas caminham juntas, porque em situações que estão relacionadas à saúde, a gente tem que ter uma documentação que vai sustentar e comprovar, né, de forma inequívoca, a gente não pode ter dúvidas em relação a essa alegação, certo? E aí, o que que acontece? Quanto a isso, está tranquilo, né? Em relação ao prazo Tá bienal assim. e quinquenal. E aí a gente vai precisar também levar em consideração, e isso é muito interessante, vocês alertarem os clientes de vocês em relação ao que a gente chama no direito do trabalho, processo de trabalho, de prescrição intercorrente. Por quê? Às vezes a gente vai ter toda a documentação hábil a comprovar, o advogado vai ter todo aquele trabalho, né, de entrar com uma ação muito fundamentada, vocês como administradores e contadores vão correr atrás de toda essa documentação, né, para poder comprovar tudo isso que o advogado alega. E o que acontece? Às vezes, o autor, o reclamante, né, esse funcionário que ingressou com a ação, ele vai deixar de movimentar essa ação. Às vezes, alguma informação que ele precisa prestar no trâmite, né, dentro do trâmite processual, e não vai informar. Às vezes, algum endereço que vai ficar sem informar. Às vezes, essa documentação, o juiz intimou, né? Ah, João, você mencionou que teve essa situação, né? Eu preciso de tal e tal documentação para poder comprovar. E esse autor não comprova o que a CLT prevê, o que a gente chama de prescrição intercorrente. Qual seria o sentido desse intercorrente? Um curso da ação durante o trâmite processual, certo? E o bom é que a gente vai repetir essa Aqui. Né? 21 não, ele foi mandado Agora embora dia voltou. 21, ele entrou na outra semana, lá para o dia 28. E aí, ele entrou dentro do prazo, não esperou para ingressar com a ação, tudo certinho. Porém, no curso da ação, ele simplesmente abandonou esse processo, deixou de dar andamento, deixou de anexar documentação. Não faria sentido, até porque gera o quê? Todo processo ele gera custo, gera ônus, né, para a máquina judiciária. Então, não faria sentido a gente manter esse processo sem que haja andamento. A parte está inerte, né? É considerada a inércia da parte comprovada. Então, a legislação, mais especificamente a CLT, ela prevê o quê? Se contabilizado 2 anos
sem movimentação processual, em virtude da inércia do reclamante, vai ser considerada declarada prescrição intercorrente. Quando eu falo CLT tranquilo, né, Maria Gabriela? Assim, que às vezes eu estou tão habituada, CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, acho que vocês estudaram bem, né, na PU, né? Tranquilo, né? Uhum. Que às vezes eu estou tão habituada com o vocabulário, né? Mas, então, é a chamada prescrição intercorrente. Também vai ser esse prazo de 2 anos, tá? 2 anos, sem ser dada movimentação processual, vai ser declarado prescrição intercorrente. Então, qual é o risco, né, dessa inércia do reclamante? Ele entrou, fez tudo da forma correta, a parte mais difícil, né? Conseguiu a documentação, hábil comprovar, ingressou com a ação no prazo previsto em lei, mas deu essa bobeira, deixou de dar andamento processual, tá? Então, esse processo ele vai ser extinto e, após esse prazo, ele não poderá mais ingressar com a ação, requerendo, né, o recebimento dessas verbas trabalhistas. Lógico que a gente vai precisar comprovar que, de fato, esse reclamante foi devidamente intimado, né, que houve uma notificação de que ele recebeu a intimação, de que ele precisava se manifestar e não manifestou, que essa intimação, essa citação foi válida, né? Já aconteceu, inclusive, em processos meus, de não ter sido publicado no Diário Oficial Eletrônico, então não chega para a gente aquela intimação, né? Então, se for certificado nos autos decurso do prazo, sem que haja comprovação de que o advogado, por exemplo, foi intimado, é uma causa, né, de nulidade desse ato processual. Então, a gente também tem que ficar ligado, né, a essas questões, esses detalhes, certo? Outro ponto que é importante é que esses prazos, tanto bienal quanto quinquenal, a partir do momento do ingresso da ação, por uma questão lógica, eles são interrompidos. O que é interrompido? A diferença da interrupção para suspensão. Isso é muito importante para vocês, tanto administradores quanto contadores. A interrupção, a ideia dela, né, assim, como que eu vou falar para vocês? A lógica do significado da interrupção é como se ela zerasse esse prazo. Como assim, Rafael? Faria sentido, a gente está contando aqui o prazo de 2 anos. Ele tem 2 anos para entrar com a ação, para ele não ter a perda, né, dessa pretensão de receber essas verbas rescisórias. Faria sentido, a partir do momento que ele ingressasse com a ação, esse prazo continuar contando? Se a gente continuasse contando esse prazo bienal, hoje, todas as ações judiciais estariam prescritas. É uma questão lógica, tem processos que estão há 10 anos na justiça e até hoje não foram resolvidos, não foram solucionados. Então, por uma questão lógica, esse prazo prescricional, a partir do momento do ingresso da ação, esse prazo ele vai zerar. Se esse processo demorar 20 anos, o processo dela não vai estar prescrito. Por que não vai estar prescrito? Porque o que a gente vai considerar é o prazo de ingresso da ação. Tá? Se não houve prescrição intercorrente, está contando. E nós temos as possibilidades, né, de suspensão, conforme eu mencionei aí no exemplo, certo? Então, a gente já finalizou essa parte de prazo bienal e quinquenal. Tranquilo? Tem alguma dúvida para a gente poder avançar? Não, tô tranquilo. Pode avançar. Maria Gabriela, tá dando um... Não estou conseguindo entender direito. Tá tranquilo, pode avançar. Qualquer coisa, você pode escrever no chat, tá? Que aí eu te respondo, ou depois a gente faz, conforme eu falei. A gente pode fazer também, antes da prova, uma meia horinha, só de... Tá tranquilo? Tá ótimo.
E aí, agora, a gente vai passar por um tema muito importante também, que é em relação às jornadas de trabalho, tá? Os intervalos que estão ligados à jornada de trabalho. Nós vamos ter o que a gente chama de intervalo intrajornada, que é um intervalo que acontece dentro da jornada de trabalho. Não sei se você vai se recordar, os outros alunos que vão ouvir as aulas posteriormente gravadas, mas, assim, em todas as aulas, eu pontuo muito a importância que a CLT e as demais legislações, né, específicas, ordinárias, elas têm dado às questões ligadas à saúde e proteção do trabalhador, certo? Vocês vão se recordar, né? Pelo menos espero que vocês se recordem, tá, gente? Vocês podem matar professor de vocês de desgosto, não. Lá, presencial, eu faço essas perguntas, eu fico esperando os alunos responderem. Por quê? Por isso que a gente tem, né, faz sentido você fazer um exame admissional para verificar se está apto. A questão das regras que exigem os EPIs, equipamentos, né, de proteção individual, tudo isso. E mais que isso, nós tivemos alterações importantíssimas, inclusive ligadas à saúde mental do trabalhador, correto? Então, em virtude disso, a legislação, ela fez questão de constar de forma expressa previsões que garantem intervalos para que haja possibilidade do trabalhador descansar, se alimentar, né? E realizar coisas que fazem parte do seu dia a dia, de alguma questão que envolve questões familiares, que a maioria dos alunos erra nas avaliações. A questão do tempo desse prazo e quando esse prazo é exigido, certo? Se essa jornada de trabalho ela for uma jornada parcial, você lembra que era jornada parcial e jornada integral? Parcial até Lembro. 4 horas, 30 semanais, 26 quando a gente tiver aí a previsão de horas extras, né? Se caso o empregador quiser. E a jornada integral são 8 horas diárias, 44 semanais. Tá lembrando, né? Tô sim, eu E lembro. aí, e aí o que que acontece? Se nós estivermos tratando acerca das jornadas parciais, que são de 4 horas, parece injusto, mas a CLT ela prevê que não é obrigatório ter um intervalo entre, né, no meio ali da jornada. Então, esse patrão ele não vai ser obrigado a dar o intervalo de descanso e alimentação para esse empregado, correto? Se for uma jornada, ela vai estar aí no meio termo, de até 6 horas diárias, é obrigatório, por lei, ter um prazo aí de descanso de 15 minutos. Eu, particularmente, discordo totalmente, porque a gente sabe que 15 minutos, né, é um prazo muito pequeno, mas, enfim, é a legislação. O que... Não, obrigada. O que muito aluno erra, tudo, ô Maria Gabriela e demais alunos, tudo, tá, que não estiver relacionado à perda de direitos ligados a verbas alimentares do trabalhador, tudo pode ser modificado através de acordo entre as partes, desde que não seja um acordo individual. Esse acordo, conforme eu mencionei nas aulas anteriores, ele precisa ser realizado através de acordo ou convenção coletiva, certo? Então, se não vi ainda, tá? Aliás, tem uma aluna do presencial que ela disse que o patrão dela trabalha com alguns funcionários aqui em Muriaé, e ela disse que até hora extra, ao invés de 50%, ele paga 100, mas assim, é 1 em 1 milhão. Mas suponhamos que tem um patrão que é muito gente boa e que ele vai querer, mesmo na jornada parcial de 4 horas ou 6, dar um prazo aí de descanso intra-jornada. E ele vai falar, não, vou dar um prazo aí de 1 hora, porque, né, vocês têm as coisas de vocês para resolver, tem alguns funcionários que têm filhos, tem que pagar a conta na rua, quer em casa almoçar, levar o menino na escola, vou dar um prazo aí
entre as jornadas de 1 hora. Ele pode? O que vocês acham? Ele pode? Se ambas as partes concordaram? Eu acho. Conseguimos escutar. Não sei se na lei pode, mas eu já vi acontecer. Eu acho que tem que ser acordado e deixar por Você tá escrito em escutando? algum lugar. Isso, eu tô escutando bem baixinho. Mas ele pode. Por quê? Porque é uma previsão que não está tirando nenhum direito do trabalhador, nenhum direito essencial do trabalhador, e porque houve um acordo entre as partes. Então, se ele fizer isso através de um acordo ou uma convenção coletiva, lembrando que, como vocês vão diferenciar isso em matéria das nossas aulas passadas? Acordo coletivo, ele vai ser ali entre uma ou mais empresas e o sindicato dos trabalhadores. E convenção coletiva vai ser um acordo realizado entre 2 sindicatos. Então, a gente vai ter o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores. Mas, nesse caso específico, não faz diferença. Sendo um acordo ou uma convenção coletiva que tem uma previsão ali expressa em relação a uma dilação, a um aumento desse prazo de descanso, não há qualquer problema. Por quê? Porque a gente não está tendo nenhuma redução, nenhum prejuízo para o trabalhador. Tá? E vocês sempre precisam lembrar que as nossas aulas da P1, elas são uma base eterna aí para vocês, até vocês se formarem. Então, vai cair na prova? Não de forma direta, eu não vou cobrar isso de forma direta, mas vocês vão precisar lembrar para vocês entenderem a matéria da P2, daqueles princípios que nós estudamos, princípio da proteção, né, melhor interesse do trabalhador. Então, tudo que for para ajudar, para melhorar, desde que, obviamente, não seja ilegal, a gente pode ter essa previsão. Não, obrigado, pode ir. Acho que a gente pode ter essa previsão. Mas, regra geral, o que a CLT fala? Até 4 horas, jornada parcial de até 4 horas, sem intervalo. Até 6 horas, 15 minutos. Acima de 6 horas, obrigatoriamente, a gente precisa de um intervalo de 1 hora diária, de descanso, que é o famoso horário de almoço. Mais uma vez, particularmente, eu acho 1 hora de almoço muito pequena. Eu acho muito pequena. Principalmente quando a gente se tratar de grandes centros. Né? Vocês, né, uma realidade diferente em Muriaé, BH. Alunos de Muriaé, talvez a gente até consiga realizar as nossas atividades, né, que a gente precisa, pagar uma conta, levar um filho na escola e se alimentar com 1 hora. Mas BH, às vezes você vai, né, pegar mais de um transporte, metrô, você não vai conseguir. Mas, enfim, a legislação permite. Nós já tivemos grandes discussões, e inclusive com entendimentos jurisprudenciais favoráveis, que eu também discordo, não é a maioria, de prever esse horário mínimo nas jornadas acima de 6 horas de 30 minutos. Mas eu acho que 30 minutos totalmente inviável. Mas nesses casos específicos em que os tribunais superiores do trabalho consideraram e concordaram, teve uma compensação, tá? De alguma forma, em relação a outros direitos dos trabalhadores. Na prática, o que acontece é importante vocês, como administradores ou como contadores, terem ciência. Se tem a previsão mínima de 1 hora de descanso e não foi dado, não foi concedido essa 1 hora. O patrão foi lá e falou, não, 1 hora é demais para Maria Gabriela, não vou conceder 1 hora, vou conceder 30 minutos só. E a legislação fala o quê? 1 hora. Como que a gente vai resolver isso na prática, gente? Vocês como administradores, como contadores. Essa meia hora que não foi concedida ao trabalhador como horário de descanso, ela vai ser contabilizada, né, como hora trabalhada e vai ser paga, né, com adicional de hora extra. É uma forma de penalizar o empregador por não ter concedido, tá, esse tempo de descanso. Então, todo o intervalo que não for concedido para o trabalhador, sendo que há uma previsão legal,
determinando que ele seja concedido, ele vai ser pago, obviamente, além das multas que nós já estudamos, mas na hora, né, correto, lá do contra-cheque dele, esses 30 minutos que não foram concedidos, eles vão ser pagos como hora extra, certo? Até aí? Certinho. E esse é o intervalo intrajornada, que pode ser de 15, né, e 1 hora, que é o mais comum, e, em regra, ele pode ser de até 2 horas diárias. Então, a gente tem empregadores que concedem 1 hora e meia, ou 2 horas, né, de intervalo intrajornada. Esse intra, né, vai ser ali esse intervalo no meio da jornada. Obviamente, não, assim, a gente não vai ter essa aula, porque é muito voltada para estudantes de direito, tá? Mas eu gosto sempre de mencionar, porque são situações do dia a dia. O que é interessante vocês saberem? A gente tem previsões específicas relacionadas a trabalhadores que exercem funções com atividades repetitivas, pessoas que digitam muito, né? Então, a gente tem hoje já uma visão muito evoluída em relação à saúde do trabalhador. Hoje, de fato, né, a gente faz um estudo, o grupo verifica as necessidades, então, já estão sendo aplicadas pausas durante essas jornadas para descanso. Quem digita muito, vão parar a cada tantas horas, descansa 15 minutos. Para quê? Para que isso também na verdade, é uma via, né, de mão dupla, além de prejudicar a saúde do trabalhador, que ele pode desenvolver ali uma doença ocupacional, isso também pode gerar até uma indenização ali para o empregador. Então, por isso que é importante a gente trabalhar com esse direito preventivo para evitar esse tipo de situação, certo? Alguma dúvida até aí? Não, tá certinho. Esses são os intervalos intra-jornadas, os intervalos no meio da jornada. A gente já está aqui faltando 10 minutinhos para finalizar a aula, e aí eu vou finalizar com o intervalo interjornada. O que seria esse intervalo interjornada? A legislação, ela prevê que a gente tem que ter um período de descanso entre uma jornada e outra, tá? Por quê? Para evitar, obviamente, doenças, acidentes e até acidente de percurso, né? Se a gente pegar um trabalhador que sai do emprego, já inicia o outro, sai do outro, já vai para o outro, as chances, né, dele desenvolver várias doenças e até não ligadas ao trabalho, né, doenças e até acidentes, não só também acidentes de trabalho, mas um acidente de trânsito, tudo. Isso, situações, né, insalubres mesmo. E aí, o que acontece? Nesse caso, o que a legislação fala? É importante vocês lerem o artigo 6172 da CLT, 6172 da CLT, que fala do intervalo interjornada. O que seria esse intervalo? A legislação prevê que entre uma jornada de trabalho e outra, há necessidade de a gente respeitar um período, né, um lapso aí de tempo de 11 horas, que é o considerado para que esse trabalhador tenha condições de iniciar uma outra jornada de trabalho, tá? Da mesma forma, não respeitado esse prazo, esse empregador, ele vai ser penalizado, tá? Conforme a gente já estudou os artigos, né, que falam das multas, e esse período também, ele vai ser considerado para fins aí de cálculos, tá? Como hora trabalhada, e aí a gente vai aplicar os respectivos adicionais, tá? Aí pode contabilizar como hora extra. A gente tem que verificar se vai compreender o período noturno, conforme nós estudamos já nas aulas anteriores, né? Se esse período trabalhado entre uma jornada de trabalho e outra, compreender aí os horários entre 22 horas da noite e 5 horas da manhã do dia seguinte, isso a gente falando, né,
dentro do ambiente urbano. Nós já estudamos também que quando estiver ligado a atividades rurais, a gente, né, agrárias, a gente vai ter uma alteração aí, porque eles dormem mais cedo e iniciam as tarefas mais cedo, né? Então, seria 21 e 4 horas. Nós vamos considerar aqui as atividades urbanas, tá? Então, se trabalhou entre uma jornada e outra, não realizou descansos, e esse período, né, que ele voltou a trabalhar vai ser contabilizado e a gente tem que tomar cuidado para verificar. Esse período que ele já retornou vai compreender só o dia? Vai pegar um período noturno? Porque vai ter diferença. Nós já estudamos a questão do adicional noturno. A hora noturna, há uma redução da hora noturna, ela não vai contabilizar 60 minutos, vai ser 52 e 30 segundos, vocês não podem esquecer disso. E verificar também as outras questões, insalubridade, periculosidade, se for alguma atividade que ele vai estar exposto, aí agentes químicos, perigo, né? Então, tudo isso vai ter que ser analisado de forma específica, de acordo com cada atividade desempenhada. Certo, gente? Maria Gabriela, então é isso, tá? São temas que são muito importantes, não só para a nossa aula, para a nossa avaliação, os demais alunos que vão assistir depois, volto aqui a reiterar. Isso vai fazer toda a diferença para a atuação profissional de vocês, tá? Por quê? Porque isso, ele vai ter uma ligação direta, não só com o funcionamento da empresa, né? Sejam vocês aí administradores ou os contadores que vão ser responsáveis, mas com isso aqui, que é o que a gente vê que todos os clientes se preocupam mais. Com o quê? Com o equilíbrio financeiro da empresa, o que eles vão ter que pagar no fim do mês, se o empregado for mandado embora, ou pedir demissão, o que eu vou ter que pagar, né? O que eu vou ter que arcar? E aí, não esquecer, gente, das questões que nós estudamos, tá? Eu não voltei muito nisso nessa aula, porque não voltei muito nessa aula, por quê? Porque nós estudamos isso na nossa aulinha anterior de revisão, tá? Mas não esqueçam de estudar, de reiterar lá as questões das possibilidades, modalidades de rescisão do contrato de trabalho, tá? Muita gente erra porque acha que rescisão está voltada só. Rescisão por justa causa, sem justa causa, não é. A gente tem a questão de morte do empregado, morte do empregador. Lembrando que se for empregador individual, a gente vai ter extinção. Se for empregador PJ, a gente tem a possibilidade de quê, gente? Vocês têm que saber disso, de sucessão. Ah, Rafaela, mas e com relação a esses prazos prescricionais? Se o cara morreu, então acabou o direito? Não, tá? Teve gente que errou isso na minha avaliação no ano passado. A gente tem a possibilidade, tá, do espólio. O que que é o espólio? Os herdeiros desse trabalhador, eles podem ingressar com ação judicial, uma reclamação trabalhista, dentro desse prazo prescricional para requerer todos os direitos que esse trabalhador não recebeu em vida. Então, tomem cuidado. Obviamente, eles vão ter que se habilitar, né? Chamado de espólio. São quem? Pais, mães, esposo, né? Ascendente, descendentes, filhos, ou cônjuge, lembrando que a gente já tem jurisprudência, a legislação ela traz, né, essa expressão, essa palavra cônjuge, traz essa palavra cônjuge, gente, mas nós já temos o reconhecimento, né, de forma, a gente faz uma aplicação em analogia dos companheiros. Então, uma vez comprovada que essa pessoa, esse trabalhador, vivia em união estável, a mesma possibilidade. Isso por que é interessante? Porque vai envolver outras situações, inclusive voltadas para as questões previdenciárias, de pensão por morte, né? De auxílio acidentário, auxílio doença, que são aquelas causas que nós estudamos de interrupção e de suspensão do contrato de trabalho. Tá? Então, isso aí, vocês como administradores, como contadores, vocês não podem confundir.
quando que vai interromper um contrato de trabalho, quando que vai suspender, tá? Acidente de trabalho, auxílio-doença, vai suspender. O que é o pulo do gato aí, gente? Vocês vão ter que analisar para vocês não errarem na minha provinha e nem na vida de vocês, que eu quero que vocês sejam excelentes profissionais e lembrem de mim na hora que chegar um cliente com essa dúvida. O pulo do gato aí vai ser o quê? Após 15 dias, né, da situação que ocorreu, esse trabalhador ele vai continuar recebendo pela empresa, pelo empregador, ou ele vai receber pelo INSS? Se ele continuar recebendo pelo empregador, a gente vai ter uma interrupção do contrato de trabalho. Se ele continuar recebendo pelo INSS, a gente vai ter uma suspensão do contrato de trabalho. Exemplo de interrupção: auxílio, né, a licença maternidade. Por quê? Obviamente, questões lógicas, essa gestante, que na verdade já não vai ser gestante, vai ser mãe, ela, ela vai se afastar do trabalho para poder cuidar do filho, se recuperar, mas essa relação direta patrão-empregado, ela continua existindo, né? Ela continuará recebendo ali pelo empregador, tá? Ele vai pagar ela e vai pagar outra funcionária para substituí-la. Diferentemente de um auxílio-doença ou auxílio acidentário, né? O funcionário sofreu um acidente de trabalho ou está com alguma doença, ele não vai ter condições, né, de retornar ao trabalho, não vai estar apto, e ele vai passar, obviamente, por uma perícia junto ao INSS, e até 15 dias ele vai receber pela empresa. Após 15 dias, haverá uma suspensão desse contrato de trabalho e ele já se desliga indiretamente ali da empresa. Ele vai passar a receber, né, pelo INSS e não pela empresa. Passados aí vários anos, ficou comprovado que esse funcionário ele tem condições de retornar ao trabalho, esse contrato ele não está extinto. É aí que muita gente erra. Às vezes tem pessoas que de fato ficam 5, 10 anos com contrato suspenso, mas o vínculo de emprego dele, ele continua existindo. Ele só está o quê? Suspenso, como o próprio nome já fala, né? O próprio nome já sugere, não tem dúvida. Tem condições, né? Fez ali os exames, está considerado apto a retornar, o contrato dele voltará a ser ativado e ele voltará a receber normalmente como todo e qualquer funcionário. Uma vez que ficou comprovado que ele não tem condições, tem hipóteses que aí vão ser situações específicas, tem que ser analisado de forma concreta, mas até de uma eventual aposentadoria por invalidez, que também vai ficar suspenso, tá, gente? Que muita gente erra. Falei isso na nossa aula passada, vou reiterar aqui. As pessoas acham que a aposentadoria por invalidez vai ser causa de interrupção, porque já acabou, já aposentou. Mas não é. A gente tem aí perícias periódicas a cada 5 anos, porque a aposentadoria por invalidez, há casos específicos em que a causa que levou aquele trabalhador a se aposentar não era irreversível. Às vezes ele já tinha possibilidade daqui a 10 anos, né? De alguma forma, ele teve uma evolução do quadro, da doença, se regenerou, e ele tem possibilidade de voltar a trabalhar. Então, a aposentadoria por invalidez não é uma causa de interrupção né, do contrato de trabalho, vai ser também uma causa de suspensão. Certo, gente? Nós terminamos aqui o nosso tempinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me passar, me manda lá no chat, tá? E se vocês quiserem, quem são os representantes de turma, e como várias das nossas aulas tiveram, né, algumas falhas técnicas, e teve uma aula que eu esqueci mesmo, e ninguém me lembrou também, tá, gente? Vocês façam favor de me lembrar, eu falei com vocês nas aulas anteriores, que a minha cabeça anda muito cheia, vocês têm que me ajudar a lembrar. Tem o, como é que ele chama mesmo? Jean, né? Que sempre me lembrava, hoje ele não está aí. Então, em relação a isso, se vocês verem a necessidade, antes da nossa avaliação, que salvo engano é dia 28, dia 28 eu não vou estar aqui. Então, se qualquer coisa, vocês me falem antes. A gente faz uns 20 minutinhos, meia horinha de tira dúvidas, mas vocês precisam me avisar com antecedência, tá, gente? Porque a minha agenda é uma loucura. Vocês me mandam lá no chat que eu faço isso com vocês. Certinho? Boa noite, então.
e bom final de semana para vocês. Tá joia, Maria Gabriela? Tudo certo? Tá sim. Tchau, Vou tchau. parar de gravar aqui para poder transcrever para vocês. E vou tentar deixar um materialzinho também de revisão, como eu sempre faço. E espero que a nota de vocês seja excelente, como foi na P1, tá? Tá bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Abraço para vocês. Tchau.